Olá, meus queridos irmãos, nós estamos fazendo aqui uma gravação para que possa chegar até você falando sobre a palavra de Deus. O amor e alegria pela ovelha. Nós vamos encontrar esse tema no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 1, que diz da seguinte forma: Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhe propôs esta parábola. Preste bem atenção. O que ele está falando? Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando, a põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Preste bem atenção, meu amado irmão. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Amém, né? Pois é, então o que acontece, meus amados irmãos, quando nós estamos falando aqui nessa parábola, né? De Lucas, capítulo 15, versículo... capítulo 15, versículo 1 ao 7. Então, meus amados irmãos, aqui nós falamos que Jesus recebe pecadores e também falamos aqui da ovelha perdida. Aqui, meus amados irmãos, é onde nós começamos o nosso tema de hoje, onde Jesus tinha dois grupos de pessoas. Certo? Os que queriam ouvir. Entendeu? Que seria os publicanos e pecadores. Que reconhecia-se como necessitados. Os que murmuravam de Jesus era quem? Os escribas e fariseus. É o que mais tem hoje. São pessoas murmurando, reclamando quando você começa a falar da palavra do amor de Deus. Hoje, tu tem que ser a pessoa mais certa do mundo, porque se tu não for a pessoa bem certinha, santo, tu não pode ser e nem falar da palavra de Deus para muitos desses que se acham santo e que pregam a palavra de hoje. Que é justamente essas pessoas que debocham, essas pessoas que estão aí pregando a palavra de Deus, mas está vivendo mais dentro do mundo do que próprio dentro da Bíblia. Pessoas que dão valores a coisas do prato que o diabo apresenta, mas quando se fala da Bíblia, aí começa a dizer que alguém está pregando o que não vive, que está pregando o que não é, que está querendo ser o que não é.
Por quê? Os escribas e os fariseus, eles reconhecem como sendo justos e santos, perfeitos e melhores do que qualquer outro. E é isso que hoje está separando o evangelho de Cristo. É esse tipo de pessoa. Eu posso fazer tudo, eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso ser do jeito que eu sou. Só que eu posso, mas não devo. Mas o problema é que os escribas, eles podem e vivem. Vive na bebedeira, na cachaçada, na droga, no crime, por debaixo dos panos. Mas quando alguém prega a palavra de Deus, prega a Bíblia de verdade, passa a ser excomungado por esse tipo de pessoa. Então, aqui entendendo a parábola de Deus, Jesus está esclarecendo os escribas e fariseus, pois eles estavam murmurando. É o que mais tem hoje quando você começa a pregar a palavra de Deus. Pessoas se colocando contra o contrário. Porque quando você fala algo de Deus, é pesado, é forte, isso incomoda. Jesus deu a eles uma lição, mostrando onde era o lugar deles. E assim, quando você começa a pregar esta palavra, aqui não é o pastor Edilberto que está criando. Aqui não é o pastor Edilberto que está fazendo o textozinho. Aqui está na Bíblia. E quando a gente começa a pregar a Bíblia de verdade, você começa a ser condenado pelos fariseus que vivem dentro dos templos, se julgando santos e melhor do que os outros. O exemplo, quando nós falamos aqui da parábola da ovelha perdida. 100 ovelhas representam um grupo de pessoas. Se você for olhar o contexto, é o que ele diz. Certo homem representa o pastor das ovelhas. E o que fazer o pastor com as ovelhas? O pastor ainda está no deserto, está à procura, está em busca. Hoje, você que prega a palavra de Deus, a primeira coisa que você é apontado é com aquelas pessoas que não querem nada com a palavra de Deus e que fogem. São aquelas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus e essas é quem começa a te criticar. Nós não temos nenhum direito de correr atrás de quem foge da palavra de Deus. Mas nós temos que buscar aquela ovelha que se perde. Aquela que não conseguiu voltar para o caminho de casa, porque ela se perdeu. Essa nós temos que buscar. Quando nós não encontramos a ovelha no templo, na casa, ela se perdeu. O pastor vai ouvir algum gemido quando for procurá-lo e vai encontrá-lo. Porque ele conhece, assim como a ovelha conhece a voz do seu pastor, a ovelha também, o pastor também conhece o gemido da ovelha quando ela está numa situação difícil. Tem muitas pessoas hoje dentro dos templos que estão fazendo as coisas para Deus e que Deus está ouvindo o seu clamor, o seu louvor, a sua pregação. Mas tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas vivendo um deserto. Assim como as 99 ovelhas ficaram no deserto.
No versículo 7, ele diz assim: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Há pessoas que se julgam melhor do que os outros. Há pessoas que se julgam santo. Você tem que ser o que você é. Não adianta eu me esconder por trás de uma Bíblia ou dentro de um templo para mostrar para as pessoas que eu sou religioso. Eu tenho que ser a pessoa que leva a palavra de Deus com conhecimento. São os escribas, por exemplo, quando nós falamos aqui da sem ovelha, né? As 99 representam aqueles que não necessitam de arrependimento. Quem são essas pessoas? A irmã conhece? São os escribas, são os fariseus, aquelas pessoas que debochavam de Jesus quando pregava a palavra. São aquelas pessoas que perseguiam, que queriam matá-lo. Da mesma forma hoje, quando você começa a pregar a palavra de verdade, as pessoas também começam a lhe perseguir, a querer te derrubar, a querer te destruir. Muitos dessas pessoas não querem se arrepender, né? E essas pessoas vão continuar no deserto. Sem alimento, sem água, sem lugar para descansar. Sem o alimento é sem a palavra. Sem água é sem a vida. Quem não tem a vida não tem descanso. Tem? As pessoas estão no mundo, não querem se arrepender, querem ficar curtindo. Eu conheço crente que você chega na casa dele, quando você chega, a primeira coisa que ele faz é tocar uma música sertaneja. Ou então um bate-bate. De vez em quando eu topo isso. E são crentes. Essas pessoas são aquelas pessoas desprotegidas, são presa fácil para que o Satanás possa colher. O deserto na vida de uma pessoa significa lugar de dificuldade. Sem alimento, ou seja, sem a palavra. Sem descanso, sem alegria, sem nada. Mas quando você vai para dentro da Bíblia, quando você vem para cá, aqui tem alimento, não tem? Aqui tem descanso, aqui tem vida, aqui tem alegria e aqui tem festa espiritual. Concorda? A ovelha perdida significa aquele que reconhece que está perdido, que precisa ser encontrado pelo seu pastor. Aquele que reconhece o pecado, que desobedeceu ao Senhor. E reconhece que errou e que falhou contra Deus. Aquele que pede ajuda, me socorre, me dá providência, meu Pai. Quando alguém se arrepende de algo que faz contra Deus, a festa é no céu. Pelo arrependimento que ele teve.
pelo conserto de vida que ele está tendo com o Senhor. Se você que vai assistir essa mensagem, e se você se arrependeu, ou se arrependeu hoje, sem dúvida, haverá festa no céu. Você chega no templo, qualquer coisinha o pessoal bate muita palma, né? Mas e aí? Você fez sua oração hoje? Você leu a sua Bíblia hoje? Você falou em particular com Deus hoje? Será? Você já pediu perdão a Deus de algo que você fez? Com você mesmo ou com alguém? Ou você está perdido, sem direção? Você acha que está sofrendo? Cheio de vício, bêbado, drogado? Doente, desprezado, humilhado? Sozinho, abandonado? Com medo? Será que você se sente dessa maneira? Será que você se sente que está prestes a morrer? Quando há arrependimento é porque Jesus te encontrou. É porque Jesus estava à sua procura e te encontrou. Ele ouviu sua alma. Ele ouviu sua alma a gemer. Ele ouviu sua oração. Ele se inclinou para você. Ele estendeu a mão e te segurou. E sem dúvida, a mão dele ainda está te segurando. Jesus colocou a ovelha no ombro, nos ombros. Mas saiba de uma coisa, meu amado irmão, que você não anda desprotegido. É Jesus que te conduz. Cheio de júbilo, ele leva a ovelha. Ele leva a ovelha seguro e diz para ela: você está segura. Quando você se arrepende, quando você pede perdão a Deus de tudo que você fez contra Ele, das desobediências, do não que você disse para Deus para não fazer a obra dele, pela sua falta de vontade, pela sua zona de conforto, que você se arrepende, a partir daquele momento, Ele te segura. Ninguém mais te machuca. Porque Jesus, o pastor, vai levar a ovelha para casa. Porque ele quer mostrar para todos o objetivo do quanto vale o arrependimento na vida do cristão. E com isso, todos nós que procuramos a se arrepender daquilo que fazemos contra o Senhor, todos nós irão se alegrar. Amém? Então, meus amados irmãos, se você tem algo que precisa pedir o arrependimento ao Senhor, faça agora. Não deixe para amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e tenha uma noite abençoada. Eu sou o pastor Edilberto Araújo e conto
com você. Quando você curtir essa mensagem, deixe lá o seu joinha, se inscreva, né? Que nós vamos colocar nos 2 canais, no Facebook e no YouTube. Faça lá, deixe lá o seu joinha e se inscreva no nosso canal e lá no Facebook. Deixe o seu joinha e comente também e compartilhe. Deus abençoe.